Olá, amigos. Começamos mais um programa Indicador de Saúde. Quero agradecer a você por abrir as portas da tua casa e nos receber. E hoje nós viemos visitar a doutora Suelen, nutricionista, parceira nossa também no Indicador de Saúde. Tudo bem, doutora? Tudo bem, como vai, Márcio? É um prazer estar aqui também. Tudo bem. Doutora, nós vamos falar um pouquinho sobre obesidade infantil, né? A obesidade de uma maneira geral. O pessoal tá gordo na cidade, né? A caloria, tô vendo aqui, ó, emagreça com saúde. Nossa, o pessoal tá comendo demais, doutora. Como é que a senhora tá vendo isso aqui no seu consultório? Exatamente. O que eu mais recebo de paciente realmente é buscando emagrecimento, porque já está com quadro de sobrepeso, obesidade e o número só vem aumentando. Nós tivemos na rua também e os nossos repórteres foram até o centro da cidade, mais especificamente falando, e coletaram algumas perguntinhas interessantes para a senhora responder. Vamos ver como é que foi isso? Ótimo, vamos lá. Vamos lá. Já vamos gravar? Não, mas eu vou comer um pouquinho para engordar, porque eu... Não pode engordar? Tá bom. Hoje o Indicador de Saúde vai falar sobre obesidade infantil. Será que a população sabe qual é o melhor alimento para dar para o seu filho? Vamos saber agora. Vem com a gente. Como que é o nome do senhor? Marcos. E como que é o nome da senhora? Aliandra. E como que é seu nome? Bianca. Bianca, tudo bem? Tudo. Ô Marcos, fala uma coisa pra mim. Você sabe me dizer quantas calorias uma criança ela precisa ingerir por dia pra fazer bem pra saúde dela? É ela que sabe tudo. Fala pra mim. Realmente o tanto eu não sei não. Entendi. O que mais você gosta de comer? Fala pra mim. Eu gosto de comer comida. Qual é seu prato que você mais gosta de comer? O que você mais O gosta? que eu mais gosto é de miojo com requeijão. E quando a mamãe vai na quitanda, o que você mais pede? Brócolis. Uau, você adora comer brócolis? E que tal então um miojo com requeijão e brócolis, hein? Gostoso. Mamãe, será que isso faz bem pra saúde? O miojo é bem de vez em quando, mas ela come muita verdura, come assim, ó, brócolis, tudo que você imaginar, beterraba e alface, peixe. Gosta, mas não é sempre que a gente dá, entendeu? Não é sempre. Agora, assim, arroz e feijão é sagrado, né? Bastante salada, que a gente costuma fazer bastante salada. Todo dia a gente tem salada, graças a Deus, não falta. E fruta que ela come quando ela quer. Tem na fruteira, mas é só quando ela quer. Não adianta a gente pegar e querer insistir que ela não come. Só come o dia que ela pede, quando ela tá afim de comer. Tem a manga, tem a banana, tem a maçã. A hora que ela vai lá e pega é porque ela tá com vontade. Senão não adianta insistir que ela não come. Eu estou com a Letícia, de 11 anos. Letícia, conta pra nós, você tem preocupação na sua alimentação? Sim, tenho preocupação. Adoro fazer atividade física. E eu me preocupo muito, porque eu não quero ficar obesa, né? Porque eu faço muitas atividades físicas, eu adoro pular, me exercitar. Aliás, eu faço uma aula que se chama aula de zumba. É muito bom também para manter a forma e para ter uma boa saúde, né? Kátia, e como que é o nome dele? Henrique. Kátia, você sabe quantas calorias o Henrique tem que ingerir por dia para ter uma boa alimentação? Não sei. Não sabe? Tem alguma pergunta que você queira fazer lá para nosso nutricionista, lá no estúdio? Então, na verdade ele tem 5 anos e ele bebe muito leite. Eu gostaria de saber se faz mal. Porque, assim, eu sei que deveria ser só 2 mamadeiras por dia ou só no copo, né? Mas aí ele bebe constantemente. Eu queria saber se faz mal isso pra ele. Tá bom. Então responde pra gente, doutora. Na verdade, a mãe gostaria de saber a respeito do leite, né? Então, o leite é sim importante para a criança, porém que a criança não se limite somente ao consumo de leite em específico. Desde que não atrapalhe a alimentação dela ao longo do dia, ela pode sim consumir o leite, mas desde que ela coma a carne, os legumes, as frutas, já substituindo a farinha branca pelo integral, não pule as refeições, né? E na verdade não precisa ser somente o leite, ela pode consumir iogurte, queijos brancos, coalhada, entre outros também. Ederson, fala pra nós do programa Indicador de Saúde, qual a idade do Vitor Hugo? 8 meses. E você tem alguma preocupação com a saúde, se ele se torne uma criança obesa?
Queria saber se eu devo cortar a gordura da alimentação dele, pela idade que ele tem. Se alguma coisa, alguma gordura prejudica, assim, né? Pois é, doutora. A grande dúvida do nosso leitor, do nosso telespectador é sobre a gordura. Há uma criança de quanto tempo? 8 meses. Uma criança de 8 meses. Deve ter alguma restrição alimentar? Bem, na verdade, o pai que fez a pergunta a respeito do Vitor Hugo é uma criança muito novinha, né? Não tem nem 1 ano de idade, apenas 8 meses. Ele não especificou certo tipo de gordura que ele quer dizer. Mas, pelo que eu entendi, é o que eu vejo aqui no consultório, ele está dizendo em relação a coisinhas de criança mesmo. Então, eu acho que a batata frita, né? Um filezinho à parmegiana, milanesa, algumas coisas que criança gosta, salgadinhos e não abre mão, né? E a gente precisa estar modificando esses hábitos, eu acredito que está relacionado, sim, a estar dispensando esses alimentos. Temos que introduzir na alimentação da criança alimentos com boas fontes de gordura. Essas não podemos cortar. Então, por exemplo, o abacate, o óleo de azeite extra virgem, castanhas, nozes. E no período em que o Vitor está com apenas 8 meses de idade, é importante que ele ainda, se possível, a mãe possa estar amamentando e que ele comece a introduzir papinhas, tanto de frutas quanto papa de legumes e carnes trituradas. Doutora, por que a obesidade infantil, assim, ela é tão atacada? Como a gente pode definir essa obesidade? A partir de que momento a pessoa sabe que o seu filho está obeso ou não está obeso? Correto. Bem, na verdade, basta olharmos para a criança que já temos hoje um parâmetro para dizer se essa criança já está sobrepeso ou com obesidade, não é mesmo? Porém, para isso é preciso que a mãe acompanhe esta criança junto ao pediatra, que ele olhe essa criança se ela está com o crescimento correto, se ela está fora do peso. Então, para a criança, diferente do adulto de MC, nós temos peso paridade, altura paridade. Então, são vários dados comparativos que precisamos observar. Tá. Só mais uma perguntinha, então, para a gente ver como o nosso vídeo está falando lá. Quais são as doenças assim que a obesidade pode trazer para uma criança, doutora? As doenças das crianças hoje são as mesmas dos adultos. Então a criança pode sim já desenvolver colesterol elevado, principalmente colesterol ruim, que é o LDL. A criança já pode apresentar um quadro de pré-diabetes, hipertensão arterial, entre outros. Criança gordinha, então, não é criança saudável. Não, isso na verdade ocorreu quando existia o período de desnutrição infantil. Então dava-se preferência à criança gordinha imaginando que ela era mais saudável. Hoje sabemos que a obesidade traz muitos malefícios à saúde. Vamos ver então mais uma perguntinha de leitor. E tem alguma pergunta que você gostaria de fazer lá para a doutora no estúdio? Sim, chocolate demais faz muito mal para a criança? Responde pra gente, doutora. Bem, a respeito do chocolate, ele é sim um bom alimento para a saúde, tanto do adulto quanto na fase da infância. Porém, o chocolate com uma porcentagem elevada de cacau, ou seja, chocolate branco não serve. Ao leite, vamos dizer que é um chocolate intermediário, mas o bom seria realmente chocolate com alta porcentagem de cacau. Então 50%, 75%, até 80% é possível encontrar de cacau. Tem também a linha dos chocolates darks, que são bons exemplos de chocolate amargo, meio amargo também. Chocolate dark. Dark, exatamente. Então é chocolate negro, chocolate muito preto que tem uma porcentagem elevada de cacau. Muito bem. Nós também recebemos algumas perguntas através do nosso e-mail e um dos nossos clientes, José Roberto, ele perguntou o seguinte: o filho dele tem 3 anos de idade e come tudo que dá para ele. Ele deve se preocupar já ou não?
Depende o que é oferecido para essa criança. Então, se ele tem bastante apetite, provavelmente ele deve estar gastando boa parte dessa energia que ele consome também. Então, nós temos que investigar o quanto está sendo de gasto, quanto que está sendo o consumo dessa criança, as quantidades, que tipo de alimento que ele está escolhendo. São todos fatores importantes para avaliar, de um modo geral, a alimentação dessa criança. Vamos ver mais alguma perguntinha dos nossos telespectadores, então. E agora eu tô aqui com o... Saulo. Tudo bem, Saulo? E você é o? Sandro. Sandro, você é o que dele? É meu sobrinho. Seu sobrinho? Ô, Saulo, fala uma coisa pra mim. O que você mais gosta de comer? O que eu mais gosto de comer? É. Arroz, feijão, lasanha e nhoque. Arroz, feijão? Lasanha e nhoque. Olha só, você sabe que isso engorda ou se isso emagrece? Que faz isso na saúde ou não? Ah, lógico, engorda, né? E doce, você come muito doce? Mais ou menos. Mais ou menos. E você gosta de se exercitar? Você faz bastante esporte, brinca bastante ou não? Mais ou menos, solto pipa e jogo futebol. Entendi. O senhor sabe quantas calorias é necessário que uma criança ingira por dia? Não, senhor. Você tem alguma pergunta para fazer para nutricionista lá no estúdio? É o que é preciso para se alimentar melhor. A senhora sabe me responder quantas calorias é necessário uma criança e um adolescente ingerirem por dia? Sinto muito em dizer não, os meus já estão grandes e eu não lembro. Não lembra mais como que é? Não. A senhora tem alguma pergunta a fazer para nutricionista sobre a alimentação dos seus filhos? Eu sempre tive esse cuidado, então assim, eu sempre fui em médicos, nutricionista, eu sempre fiquei em cima da alimentação dos meus 2 filhos, então, assim, eu acho que seria ela responder para as mães em geral, para as crianças, o quanto teria que ser essa caloria, ou para os adolescentes, porque no meu caso, eu diria que eu fui atrás, eu corri atrás do prejuízo para os meus filhos, para eles terem essa alimentação saudável, mas que ela pudesse responder isso para as outras mães. Entendi. Então tá aí, tá vendo? Uma mãe preocupada com a alimentação dos seus filhos. Mas responde para as outras mães, doutora. Bem, a respeito das calorias para a alimentação infantil, variam muito de acordo com a idade da criança, altura, sexo, mas costuma ser em torno de 1.000 a 1.400 calorias. Então, a criança está na fase de desenvolvimento, ela precisa se alimentar bem e justamente para atender à pergunta do leitor, o que é preciso para se alimentar melhor, então procurar evitar as gorduras em excesso da alimentação, consumir mais laticínios, frutas, vegetais, cereais de um modo geral, então pão, por que não substituir pelo integral, o macarrão, o arroz, a questão dos grãos. Não gosto de feijão, mas por que não de um grão de bico, de uma ervilha? Dá uma controladinha também na questão dos doces, das massas. E assim por diante, também introduzindo uma atividade física para a criança ser um adulto sadio e se desenvolver adequadamente. Muito bem. A dona Rosa também disse que o filho dela está obeso e não quer nem saber de falar de regime. O que ela deve fazer num caso desse? Questão difícil, hein, dona Rosa? Realmente. Bom, no caso de regime, eu acredito que até mesmo para os adultos essa palavra chega a assustar. Então, regime quer dizer sinônimo de passar fome mesmo, né? Então, eu acho que se a gente adotasse um outro termo, que seria conscientização alimentar, reeducação alimentar, então acredito que essa criança aceitaria melhor essa situação. Então, olha, hoje você não vai comer isso, mas nós vamos trocar por outro tipo de alimento. Hoje nós vamos reduzir o consumo desses alimentos, ou vamos introduzir novos que vão ser bons para a sua saúde também, e assim por diante. E para cumprir o prometido, o Dado Marcondes foi com o Dr. Spanaceia na Santa Casa fazer a visita nos doentes, nos enfermos que estavam lá. Vamos ver como é que foi isso também. E hoje, como prometido, o indicador de saúde vai entrar dentro dos hospitais com os doutores Panaceias. Eles já estão chegando, estão tudo prontinho para fazer a alegria das pessoas.
Tudo bem? Esse é o? Eu sou o Dr. Cururu. Dr. Cururu, gente. Lembra dele? Né? Já nos conhecemos, Tem gente nova hoje, é isso? Sim. Opa! Quem é você? Doutora Saracura, tudo que tiver. Vem cá, e vocês? Você? Doutora Talismã. Talismã? Trago sorte, dinheiro. Que maravilha. O que você precisar. E você é? Sou a doutora Largatixa. Largatixa? É largada a tixa. Ninguém. Então, tá tudo pronto, gente? Vamos fazer a alegria das pessoas agora? Então vem com a gente. Agora a gente vai falar com o Júlio, que é o papai da Júlia, que acabou de receber os doutores Panaceia dentro do quarto dela. Tudo bem, Júlio? Tudo bem. Quanto tempo faz que a Júlia tá aqui? A Júlia tá faz 5 dias. 5 dias? E como você vê isso, a visita dos doutores Panaceia? Você acha que vai mudar alguma coisa na vidinha dela? Interessante, né? Ela fica mais espertinha agora, né? Sim. Ela assustou um pouquinho no começo, mas depois ela vai se soltando. Gostou dos presentes que eles deram, né? Foi legal. E antes deles chegarem aqui, ela estava um pouquinho mais triste, aumentou agora, como que foi isso? Não, agora ela tá mais tranquila agora. Tá mais tranquilinha. Depois da visita deles, mudou o quadro dela já. Ficou legal. Tá conversando mais agora, tá se soltando mais. Que bom. Isso é bom demais, né? Nossa, excelente. Tá bom, Júlio. Obrigado, viu? E melhoras pra Júlia. Obrigado. E agora a gente está aqui com as profissionais de saúde da Santa Casa. Você é a? Lívia. E você? Késia. E a? Jaqueline. Lívia, fala uma coisa para mim. Qual é a diferença e qual é a importância para os pacientes receberem os doutores Panaceia aqui na Santa Casa? A diferença que a gente nota é que depois da visita dos doutores, os pacientes eles ficam mais felizes, mais contentes. E isso faz com que ajude o tratamento a absorver essa alegria, ajuda eles a absorverem o tratamento do dia a dia. Entendi. Então, por isso que é importante eles virem aqui e fazer a alegria das pessoas, né? Sim, com certeza. Principalmente aqui na pediatria, que a gente trabalha bastante o desenvolvimento lúdico, isso traz cada vez mais benefícios para as crianças, né? Então, a felicidade que eles trazem, isso ajuda no tratamento. Entendi. E você tem lembrança de alguma criança que estava bem ruinzinha, assim, bem triste, quando chegou o palhaço, explodiu? Ai, deixa eu ver... A Rayane, né, Jaque? A Rayane, ela fica muito contente, ela ficava, né, quando ela ficou aqui um período com a gente. Sim. E, nossa, ela se divertia bastante com eles. Entendi. Dava para ver. Quando ele saía, então... E para vocês, como que é receber, para você, dentro do seu coraçãozinho, como que é receber esses palhaços aqui? É muito bom, a gente também fica alegre, que vai ser bom também para as crianças, né? Então é isso, gente, tá vendo? É alegria geral, não é, Cururu? Essas enfermeiras são os amores. É isso, obrigado, viu, gente? Chegou mais um amigo aqui, ó, que a gente não tinha visto ainda, que é o músico. Esse é o palhaço? Santos. Santos? Palhaço? Santos, é. Entendi. E você é o músico da companhia? É músico, assim, eu só toco no banheiro, sabe como é que é? Mas aí a vizinha chama a polícia de vez em quando, mas assim, eu vim, entendeu? Falaram pra mim vir, eu vim, sim. Sim. E falaram pra gente que vocês foram os últimos selecionados no processo pra entrar no Doutores Panaceia, né? Nós passamos porque nós colamos um do outro. Como que é? Repete de novo olhando pra câmera se você tem coragem. Nós passamos porque nós colamos um do outro. Eu sou mais burrinho, aí eu colei delas, entendeu? Aí uma colou da outra e tal. A gente juntou um colou do outro, que colou do outro. E mudou muita coisa na vida de vocês depois de entrar no Doutores Panaceia? Sim, mudou. Eu passei a usar nariz vermelho.
E fazer a alegria das pessoas. Eu fico mais corado de vez em quando, sabe assim? Eu não sei se é se timidez, sabe? Eu fico mais corado, assim, sabe? Fico com mais saúde, assim. Entendi. Então vamos forçar. Para quem quiser fazer parte do Doutores Panaceia, como é que funciona o processo e quando é? Tem que mandar um e-mail para os panaceias2014@gmail.com pedindo a ficha de inscrição. Aí vai uma ficha de inscrição para a pessoa. A pessoa responde e envia a ficha para os doutores Panaceia. Entendi. Ela vai fazer um curso com vocês e vai aprender a ser um palhaço também. Sim, se ela for aprovada no processo seletivo. Entendi. Então é isso. Se você quiser ser um voluntário e fazer a alegria das pessoas, fazer o bem para a saúde das pessoas, vem para Doutores Panaceia. Então hoje na pediatria tá tudo tranquilo, né? Tá tudo As crianças tranquilo. gostaram muito da visita de vocês. Sim. Que bom, não é? Fizemos muitos atendimentos, os atendimentos foram nota 10. Nota 10 pro atendimento? Para vocês ou para as crianças? Para as crianças. Porque a gente vem aqui só para fazer bagunça só. As crianças são mais comportadas que a gente, é verdade. Sim. É. E tem algum recado que você quer dar agora para todo mundo ali que está assistindo você? Quer passar alegria de novo para quem está assistindo? Ah, sim. Eu gostaria de dizer para as pessoas que estamos precisando de pessoas que usem este nariz aqui, como a gente. Tá? Você que é dona de casa, você que é lavador de carro, você que é esmagador de banana, você que é qualquer coisa e quer usar esse nariz e vir aqui no hospital brincar com as crianças, com os idosos, com os adultos, com os jovens, com todo mundo, com as enfermeiras, com todos, sem exceção. Então você pode mandar um e-mail para panaceia2014@gmail.com, tá? É o nosso processo seletivo para novos doutores. Você voluntário que tem disponibilidade de domingo, por favor, venha trabalhar com a gente. E é com essa alegria que a gente encerra o quadro Sem Noção de hoje. Provando que as pessoas podem sim fazer o bem para a saúde de outras pessoas, não é? Tá aqui a prova disso, ó. Essas pessoas receberam sangue e nasceram de novo. Quando você doa sangue, faz alguém nascer de novo. Doutora, e o adoçante, essas coisas aí, para a criança, ela está liberada para consumir normal, independente de ser diabético, de não ser diabético? Como é que fica isso para a adolescência, para a criança? Exatamente. Então, no caso dos adoçantes, eu não indico para criança, né? Os que são indicados, e as crianças até podem consumir, é a base de estévia e sucralose, que nós temos várias marcas desses adoçantes com a base sendo sucralose ou estévia. Caso contrário, vão conter sacarina sódica, ciclamato de sódio, aspartame, que são adoçantes sintéticos e fazem mal à saúde por serem muito químicos também, né? Já a questão dos alimentos dietéticos, eles devem sim ser restringidos aos pacientes diabéticos. A questão do leite, zero de açúcar, eu posso até indicá-los, mas para adultos que estão querendo poupar um pouquinho das calorias e desde que eu conheça o tipo de adoçante que está sendo utilizado nesses produtos. Muito bem.
A outra perguntinha que chegou pra gente foi em relação à cirurgia para perda de peso. Uma criança, em hipótese alguma, pode fazer, ou ela pode, tem indicações? Como funciona isso para a criança também? Exato. Hoje nós sabemos que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica preconiza a cirurgia bariátrica a partir dos 16 anos, com a autorização dos pais. Então, os pais devem consentir a cirurgia ao adolescente. Mas fora a cirurgia, nós temos, como é o caso, o balão intragástrico, né? E esse não vai precisar de tanto preparo dessa criança, da família. É um procedimento mais simples e pode ser realizado a partir dos 14 anos de idade, quando a criança ou pré-adolescente já começa a entender o que é a mudança dos hábitos, a importância de serem modificados. A criança, quando ela assim, é o pré-adolescente, na puberdade ela emagrece? É um fator comum? Como é isso? Sim, é muito comum de acontecer isso. Então, não que você, pai ou mãe, não se deva preocupar com o filho que está sobrepeso, está muito gordinho, deve sim se preocupar. Mas você pode relaxar um pouquinho, porque a partir dos 13, 14 anos ele vai crescer, vai se desenvolver bastante, crescendo ele vai diminuir o peso. Então, é uma criança que vai ficar proporcionalmente melhor. Então, tanto a estatura quanto o peso, mas é um período ótimo também para que se faça modificações dos hábitos alimentares quanto de atividade física. Bom, gente, nós tivemos aqui então com a doutora Suelen, e você que está aí na sua casa com o teu filho meio gordinho, passa a prestar atenção nisso, porque pode causar muito problema para você no futuro também. Apesar de na puberdade ele emagrecer um pouquinho, enxugar um pouquinho, o resultado disso pode ser desastroso se você não prestar atenção, né, doutora? Exato. Falou tudo, Márcio. Então tá bem. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado por tua participação na nossa revista também. Essa matéria também, essa entrevista, você vai ver um pouquinho mais no Indicador de Saúde, edição 71, que vai ser distribuída agora no dia 5 de dezembro. E a doutora fala um pouquinho sobre isso mesmo, né? Exato, vou falar sobre justamente a obesidade infantil. Nas edições anteriores falei da questão do balão intragástrico, obesidade adulta, né? Então, nessa questão, por que não abordar um pouquinho da criança com a obesidade, que pode sim, se não tiver os cuidados devidos, se tornar com facilidade um adulto obeso também. E a você que nos assistiu, então, fiquem com Deus e aguardo você na próxima semana. Essas pessoas receberam sangue e nasceram de novo. Quando você doa sangue, faz alguém nascer de novo.